Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal, né? A Psicologia do Dinheiro. Bem, gente, hoje eu vou trazer um papo descontraído aqui com vocês sobre a percepção que as pessoas têm do crédito, né? Hoje, a sociedade em geral, né, salvo algumas raríssimas exceções, como eu, aliás, sou uma exceção, né? Elas veem, melhor dizendo, o crédito como uma benéfice, né? Um bônus que o Estado ou a iniciativa privada ou o sistema como um todo, né? Ou seja, ambos, está oferecendo para o indivíduo, para o cidadão, né? Elas veem isso como algo positivo. Então, quando alguém, por exemplo, pega um cartão de crédito para usar e fazer uma dívida, né, emitir um crédito para comprar alguma coisa, ela vê aquilo como um benefício. Ela olha para a situação dela e diz: pomba, eu não tenho dinheiro no meu bolso hoje, eu não tenho de onde tirar, eu já acabei com o meu salário do mês, mas eu tenho um cartão aqui que me dá uma possibilidade de comprar um valor às vezes muito maior do que o salário da pessoa, e ela começa a consumir, né? Só que ela vê isso como uma benéfice, como um bônus, né? E aí ela começa a fazer isso, a se endividar nesse cartão, achando que está fazendo uma grande vantagem, né? Ou seja, porque aparentemente a sensação é que você está criando dinheiro. E é isso mesmo, você está criando dinheiro que você não tem, dinheiro que não existe. Só que quando esse dinheiro que está sendo emprestado, ele for pago, ele vai ser pago com juros, com correção, e ele vai inevitavelmente ser tirado do seu salário do próximo mês. Então, o seu salário do próximo mês já vai estar comprometido na proporção que você se endividou no mês anterior, usando o cartão, ou qualquer outro meio de dívida que você faça, tá? E eu tô falando do cartão, que é o mais comum, a maioria faz, mas dívidas maiores também, como eu já disse até aqui no canal, tem outros vídeos falando sobre isso, né? Que é a dívida do carro, a dívida da casa e assim por diante. Mas aqui nós estamos falando da dívida do cartão, essas dívidas pequenas, né? Mas que jogam muita gente no buraco e que destrói muito patrimônio, que complica a vida de muita gente, porque a maioria das pessoas não tem condições ou capacidade de efetivamente gerir essa dívida que eles fazem, e aí acabam, né, não conseguindo pagar ou pagando o boleto mínimo, e aí uma dívida que você pagaria em poucos meses, às vezes se você for pagar o mínimo, né, já tem estudos sobre isso aí, né, você demoraria 20 anos, até 21 anos, melhor dizendo, para pagar. Não é brincadeira, gente. Então, essa percepção de que o crédito, né, seja ele através dos cartões de crédito ou de qualquer outro meio de que você tem acesso a boletos e, enfim, né, coisa do tipo, isso na verdade não é uma benéfice, na verdade é uma destruição do patrimônio e da capacidade de crescimento do indivíduo, né? Porque a gente melhorar estar bem não é você se endividar, você ter uma dívida, você ter um bem na sua casa, um bem que você usa no dia a dia, seja ele qual for, um carro, uma moto, enfim, né, um iPhone. E esse bem está onerando a sua capacidade de crescer a longo prazo, porque quando você está endividado, você está comprometendo a tua renda futura. Se a tua dívida é de 5 anos, você está com o seu patrimônio, com a sua renda mensal comprometida por 5 anos, na proporção que a dívida é abatida sobre ela, né, sobre a sua renda. É isso que as pessoas não entendem. Então, essa aqui é a questão que eu estou colocando aqui, que eu queria que vocês, caso alguém veja e se interesse pelo tema, comente aí o que vocês acham sobre isso, né? Você está endividado? Você quer sair da dívida? Ou não? Você acha que é legal fazer dívida realmente, que assim você constrói um patrimônio interessante, né? Pois bem, essa aqui é a questão. Então, comenta aí, quero saber a sua opinião. Outro aspecto que também as pessoas não percebem, gente, que muitas vezes foge, né, ao escopo, é que eu vou aprofundar um pouquinho no nível mais profundo do pensamento social brasileiro. A gente esquece, e a gente é programado para esquecer isso mesmo, mas a gente não deveria esquecer que o trabalho hoje, esse trabalho livre, né, entre aspas, livre que a gente faz hoje, ele é o que está substituindo a escravidão lá atrás. Se hoje nós trabalhamos assalariados, recebendo salário, independente se você é funcionário público, se você trabalha na iniciativa privada, e de qual seja a sua profissão, você pode ser um médico, um juiz ou qualquer outra coisa, ou um gari, um servente de pedreiro, não importa.
Se você é assalariado e depende do seu salário para pagar suas contas, esse trabalho que você tem, por melhor que ele possa eventualmente ser, né, geralmente não é bom, para a maioria não é bom, né, porque são trabalhos que exigem muito, né, e retornam muito pouco no final do mês. É o que substituiu a escravidão. Nós não devemos esquecer isso. As pessoas não pensam nisso, mas essa aqui é a realidade. O trabalho escravo, né, que era uma coisa horrível, brutal, foi substituído pelo trabalho assalariado. Esse que nós fazemos hoje, né? Então, e o crédito, ele vem nesse contexto para escravizar mais ainda as pessoas, né? Prender as pessoas, fazer com que o pouco que as pessoas ganham na maioria das vezes, no caso brasileiro, né, seja comprometido, né, com essas mega empresas que tem por aí, né? E não estou dizendo que as empresas estão erradas, não. O errado é o sistema em permitir juros tão altos, né, que aí é o governo que faz isso, né, permite que os juros no Brasil sejam tão abusivos, porque eles ganham muito com isso também, né. Então, eles te dão com uma mão e te tiram com a outra, e tiram muito mais com a outra, porque não é só o juro que você está pagando o cartão da sua dívida aí, que às vezes você acha que não tem problema nenhum, que está te empobrecendo a longo prazo e comprometendo a tua receita futura, né. Não é isso não, mês após mês, não é só isso não. É muito além disso, né? Então, eu acho que cabe a cada um refletir um pouco, né? Até que ponto esse comportamento de comprar tudo no crédito, né? Essa mania que o brasileiro tem de não fazer poupança, tanto se você compara até com a Argentina, o Brasil é uma vergonha com relação à poupança. Com outros países do mundo que estão numa situação desse pior que a nossa, pior ainda, né? Nós não temos a cultura da poupança. O brasileiro ele é muito imediatista, ele quer tudo para ontem, né? E aí ele não faz reserva, ele não aprende a investir. Aí você é muito comum você ir num botequim, né? Como eu acho que até comentei aqui no outro vídeo, você vê às vezes um cara lá chapando na cachaça, né? Ou no salão de manicure, as mulheres aí que vão fazer, né? Fazer a unha, arrumar o cabelo, falar sobre a fofoca da novela, né? Fala do Big Brother, fala um monte de coisa aí que elas veem, mas nenhum, seja o cachaceiro no botequim, seja a mulher no salão de beleza, ninguém fala de investimento, ninguém fala de desenvolver uma carteira que enriqueça a pessoa, de gastar menos do que ganha, né? E se você gasta menos do que você ganha, você já deu o primeiro passo da riqueza, você já é rico, você já é mais rico do que mais ou menos 95% da população brasileira, que deve mais do que ganha, ou seja, tem uma dívida maior do que o patrimônio líquido, né? Ou seja, tem patrimônio negativo, porque tem dívidas longas, né? Muitas dívidas, que se ela precisasse pagar isso no prazo de um mês, ela não teria como, entendeu? Então se você tem alguma sobra do teu salário, você já é rico. Você só tem que aprender a investir isso bem, né? Então é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, colocar para vocês um pouco dessa questão aí que é uma tragédia, viu gente? Inclusive para a galera que está pensando em se endividar ou que já está endividada e pensa em sair disso aí, tome muito cuidado, porque do jeito que está a economia brasileira andando aí, com esse excesso de dinheiro, né, essa inflação vai continuar alta, os juros vão continuar altos, vão cair mais lentamente, e em 2027 o governo federal, no caso, vai ter muitos problemas de recursos, muita falta de dinheiro, né? Então muitos programas que hoje estão aí turbinados vão começar a ser cortados, vão começar a ficar meio capenga, né? E, consequentemente, os estados, inclusive Minas Gerais, que é onde eu moro, que já está numa situação terrível, é o estado mais endividado do Brasil, a situação dele vai piorar também, né? E dos municípios em geral também. Então, piorou para o governo federal, piora o que está embaixo também. Piora para os estados, piora para os municípios, né? As coisas se complicam. Então, as pessoas começam a perder vale alimentação aí nos órgãos públicos, começam a ter uma série de problemas para receber, começam a receber atrasado, cada mês recebe num dia, né? E por aí vai, né? Quem é funcionário público aí pelo Brasil afora nunca passou por isso em algum momento, né? Praticamente todo mundo. Então é complicado. Aí a iniciativa privada começa a demitir, o desemprego começa a aumentar, aí a pessoa que já estava é difícil pagar a dívida, não vai ter mais como pagar, né? Então isso tem que ser colocado, gente. Então se preparem, estudem finanças, estudem um pouco de economia, aprendam a investir bem o seu dinheiro, mas aprenda primeiro a não se endividar, né? E principalmente, você pode até se endividar, mas se você se endivida e no final ainda sobra um pouco do seu salário, então você está com endividamento saudável. Agora, se você está endividado
no final do mês você tem dificuldade para pagar, para fechar o mês, porque você teve que pagar os seus boletos lá da sua dívida, então você está com um problema sério. Na primeira balançada que você der na sua vida financeira, ela desaba, né? Então esse é um sinal que realmente as coisas não estão bem. Então a gente deve sempre acompanhar, assim. Eu sei que o pessoal não gosta de ver noticiário econômico, todo mundo sai da sala, notícia de finanças, de economia, gente, mas isso faz parte, né? Isso deveria ser tratado tanto no salão de beleza com as mulheres, quanto no botequim com os caras lá, né? Porque você imagina, esse mesmo cara que tá com um litro de cachaça no botequim, no boteco lá, né? Ele sabe tudo de futebol, por exemplo. Ele fala tudo de futebol, da mesma forma que a mulher no salão fala tudo de Big Brother, de novela e assim por diante, né? O cara lá no botequim também fala, ele parece até o técnico da seleção brasileira, o cara sabe tudo, né? Só que quando o assunto é finanças, o cara não sabe nada, né? O cara simplesmente é um alienado. Esse é que é o problema do brasileiro, entendeu? Ele dá muita importância a coisas que na vida pessoal dele agrega praticamente nada. E ao invés de investir realmente o conhecimento, tempo na busca de conhecimento de coisas que efetivamente vão agregar valor na sua vida a longo prazo, na sua família, né? Que é a gestão financeira, por exemplo, a gestão econômica dos seus próprios recursos, né? Que é a microeconomia, que é a economia individual e familiar, né? Então é isso, gente. Esse vídeo é para isso, né? Para vocês refletirem um pouco sobre isso aí, pensarem um pouco sobre isso, né? Como é que está a sua situação econômica? Comentem aí. E assim, né? E quem sabe daqui uma geração, né, a gente consiga ter um pouco aí de pessoas no Brasil percentualmente, né, ou per capitamente menos endividadas, né, e com um pouco mais de recursos sobrando para investir, para construir patrimônio a longo prazo, beleza? É isso aí, um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.